vamos dar início à quarta reunião da Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Diretor. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Martello, secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. E conforme o nosso calendário, hoje nós recebemos aqui a secretária Adriana Flose, que vai apresentar as informações quanto à pasta de desenvolvimento econômico e também a questão do desenvolvimento rural. Então, tecnologia e inovação, mas que o plano diretor está bem específico na questão rural. Então, vamos passar para a apresentação e, ao término, os questionamentos. Tudo bem? Posso fazer uma pergunta de metodologia sem querer trabalhar na mesa? A gente, só para reiterar se nós entendemos bem, a gente vai ter uma série de apresentação das secretarias para que a gente entenda como está sendo visto e depois a gente vai se debruçar sobre o texto do plano diretor, é isso? Isso. Né? Isso. Aí essa comissão vai eleger um relator, vai fazer o texto, depois que é aprovado aqui, vai ser submetido ao plenário do Conselho e essas informações serão subsídios para a revisão do plano. Obrigada. Tá bom? Então vou sentar aqui ao lado para a secretária ter aqui Não tem passazão ou você começa? Bom, então boa noite a todos, né? Boa noite já. Como já foi dito, aqui vamos falar um pouquinho do que a gente tem feito, que está proposto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que passou a ter também um departamento de tecnologia e inovação. Bom, eu, além de secretária, também atuo como presidente do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, que já existia nas gestões anteriores, e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Agronegócio. São dois dos conselhos que nós temos na pasta. Então, falando um pouquinho da força econômica e infraestrutura estratégica, né, da cidade, que a gente tem uma cidade que já é o 12º PIB, maior economia, na verdade, do Brasil, com um PIB de 72,9 bilhões, é a primeira no interior do país, em PIB, quarta maior economia do estado de São Paulo, o 6º município no ranking de competitividade do CLP, a gente estava em 8º lugar. Depois acho que a apresentação pode ficar disponibilizada, não tem problema nenhum, tá? Pode ficar com toda a apresentação, fica para o Júlio, pode mandar para todo mundo. A gente estava em 8º lugar no ranking de competitividade, que é feito pelo CLP, que é o Centro de Liderança Pública, e hoje a gente é uma cidade mais competitiva, está em 6º lugar, é a primeira no interior. O PIB nosso é maior do que 19 capitais brasileiras, e o PIB da região administrativa de Campinas, que são 90 cidades, né, na divisão que o governo do estado faz, ele foi de 662 bilhões em 2024, que fica superior a 21 estados também do Distrito Federal. E como é que isso se distribui, né? A força nossa está sempre, a gente tem aí um número de 180, que é a somatória de empresas aqui líquidas em mês. Esse número é o número de CNPJs que a gente tem registrado na cidade de Campinas, conforme o portal do governo federal, o portal do empreendedor. E a gente tem microempreendedores individuais, 106 mil CNPJs, e empresas que são abertas na junta comercial, 76.500. A gente atende aqui pedidos de viabilidade, que é aquele pedido que a pessoa, antes de abrir empresa, ela pergunta se pode abrir essa empresa nesse endereço, né? Normalmente passa pela Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Urbanismo, é o primeiro passo para depois ir para a junta comercial. Então a gente sempre tem um número sempre maior mensalmente, e tivemos esse pedido, 219 mil pedidos, 498, o 8 está errado ali, pedidos de viabilidade e número de vagas de empregos que
foram no CEPAT, nesse período de 2021 a julho de 2025, tá? 67 mil, tivemos um aumento formal de emprego, 61 mil empregos gerados. Então, 2025 já supera uma média, que é de 2024, que nós tivemos um aumento de número de MEIs abertos de 19% em relação ao ano passado, né? E 13% de empresas que não são MEIs, essas que são abertas na junta comercial. E como é que isso se distribui, né? Distribui no PIB de Campinas sempre um número maior de prestadores de serviço. Então, 74% é prestação de serviço na cidade, 16,9% é indústria, 8,3% é trabalho em administração pública, né, sendo não só municipal, mas trabalhadores, é a força do PIB. E na agropecuária, 0,2%. E aqui no serviço, que é maior, né, que é o maior setor da nossa economia, a gente tem um destaque grande para a saúde avançada, né, hospitais, também centro de pesquisas, serviços de tecnologia, como desenvolvimento de software, de TI, soluções inovadoras. E o setor da indústria, o mais forte é o farmacêutico e TI, né? Atração de investimentos, geração de empregos forte nessa área, e a gente faz um esforço muito grande no sentido de estar trazendo cada vez mais empresas para cá, porque as empresas geram emprego. O diferencial competitivo é que Campinas alia essa diversificação econômica com uma infraestrutura muito boa, pelo entroncamento estratégico de estradas que a gente tem, o rodoviário. São 2 portos secos que a gente tem aqui, né, a Multilog e a Libraport. Eles, por exemplo, a Libraport, se fosse no ranking de aeroportos no Brasil, seria o 5º aeroporto, de tanto desembaraço de carga que eles fazem. Todo desembaraço de carga da DEL é feito aqui. A gente tem uma pujança, a gente tem não números muito grandes em exportação e importação no município, mas muito do que a gente importa, a gente manufatura aqui, então traz peças para fazer um produto de valor agregado maior para poder exportar, né? Então, essa infraestrutura também tem muito a ver com o Aeroporto Internacional de Viracopos, que todos os anos bate também, assim como a abertura de empresa, por incrível que pareça, a gente bate sempre, o mês anterior, a gente abre mais empresa do que o mês anterior, do que o ano anterior também. Sempre o mês em relação ao mesmo mês do ano anterior, e em relação ao mês, o mês que passou também, tanto a abertura de MEI, quanto a abertura de empresas, empresário individual, limitada. E quando você pega nesse ranking, se você pegar só o microempreendedor individual, você tem a maior quantidade serviço de cabeleireira, manicure. O maior número que você tem é esse. Bom, e daí, por que é importante, que trabalho que a gente vem fazendo, né, de incentivos fiscais dentro desse programa de atração de novos investimentos, geração de emprego? Então, a gente fez uma nova lei, né? E daí, obviamente, um esforço de diversas secretarias, mas, obviamente, consolidando na Secretaria de Finanças, né? Dando isenção de IPTU, dando isenção do ISS-QN da construção civil, do ITBI, 100% do ITBI, de todas as taxas públicas, né? E redução do ISS de 5% para 2%. Mas isso vale para todo mundo? Vale para todo mundo, depende do tamanho do investimento. Então, é uma tabela progressiva. O incentivo fiscal ele é igual para todos, mas o que muda é a quantidade de tempo que você vai ter. Então, tem uma calculadora que você pode fazer pelo site, ou você também, quando tem um pouco mais de dúvida, quer ter certeza absoluta, a gente faz um primeiro atendimento, na sequência a Secretaria de Finanças é que faz esse atendimento, e daí na Secretaria de Finanças ele vai dizer, bom, quanto você vai fazer de investimento, quantos empregos vão ser gerados, em quantos anos você vai fazer isso, e daí
a cada 2 anos, 3 anos, isso vai ser refeito para ver, bom, você cumpriu isso? Você investiu todo esse dinheiro? Qual é o tamanho do barracão que você construiu? Ou, não que você tenha construído, mas você veio aqui para fazer uma ampliação daquilo que você já tinha. Então, se você investir a partir de 15 milhões, você pode ter 6 anos desse benefício, que são todos esses benefícios aí. Ou se você não é um data center, que a gente, por exemplo, acabou de conseguir trazer um data center que vai se instalar lá próximo do CPQD. Esse data center deu protocolo antes de ontem aqui. Para ter direito a esse ITBI, ele tem que registrar aqui, ele tem que manifestar e ter um protocolo que vai dar garantia para ele, antes dele fechar o negócio, antes de comprar a terra ou do barracão, ele faz a manifestação aqui que ele vai fazer o investimento. Então daí quando ele fechar o negócio, daí ele vai ser isento do ITBI, porque ele tem um protocolo que ele deu a entrada aqui dizendo que ele faria isso. Então, eles já deram entrada nesse protocolo aqui e eles terão a isenção do ITBI, que é 2,7% do valor que ele vai investir. Então isso é um programa super importante para nós, que tem feito com que a gente atraia empresas internacionais, né? A gente tem a área na Secretaria, a gente tem um departamento que é Comércio, Indústria e Serviços, Agronegócios, o outro departamento Comércio Exterior e Cooperação Internacional, então a gente recebe muitas comitivas estrangeiras e por isso a gente trata muito isso, e o outro é Tecnologia e Inovação. Os incentivos fiscais para a região central também naquele programa do Procentro, que é uma redução de 2% também na alíquota do ISS, né? Então a gente conseguiu na região central, esse programa deve beneficiar 230 empresas prestadoras de serviço que já estavam instaladas de alguma forma, são 83 quinais que a gente colocou que teria direito a isso. Então, se você é uma determinada empresa e você está instalado no Taquaral, se você vier para esse quadrilátero aqui pré-determinado do programa da região central, lá você pagava 5%, aqui você vai pagar 2%. O intuito é trazer gente para o centro. A gente sabe que a melhor maneira de trazer gente para o centro é trazendo moradia, mas a gente também tem uma preocupação de olhar para os quinais que trazem fluxo de pessoas, são quinais específicos. Então não adianta, por exemplo, uma escola online, essa não traz fluxo de pessoas, então ele não tem esse tipo de direito. Então foram escolhidos os quinais para dar certo isso. A gente também fez um programa de redução do IPTU de galpões, né, para incentivar os galpões, o pessoal a tá se instalando aqui em galpões. A gente acabou de ter... Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos. A gente teve, por exemplo, uma indústria que acabou de inaugurar semana passada, retrasada, que é a indústria Fox, que é uma indústria de economia circular. E eles se instalaram num barracão de 39 mil metros. Então eles puderam ter todos esses benefícios, né? E ele teve também, ele teve uma redução do IPTU do galpão dele, por essa lei que a gente fez, mas como ele fez um investimento alto e está trazendo a indústria que ficava fora de Campinas, trouxe para cá, então daí a gente está dando para ele o benefício, daí vem para esse benefício aqui de atração do investimento, né? A gente teve o programa Recomeça, que funcionou durante a pandemia e acabou absolutamente no mês de dezembro, né, que era um financiamento subsidiado para MEI, ME e EPP, não que a gente financiasse. O que a gente fazia era, com o recurso do Tesouro, nós depositamos numa garantidora de crédito e esse recurso ele dava a garantia para que esse pequeno empresário não precisasse dar uma garantia real para o financiamento. Então ele não precisava dar um carro, uma casa ou qualquer outra coisa, porque a garantia, esse recurso do Tesouro dava a garantia, né, através da garantidora de crédito.
Mas quem emprestava o dinheiro? As cooperativas de crédito ou aqueles que se credenciassem, as instituições financeiras que se credenciaram no programa. Foi um programa interessante, nós fizemos bastante divulgação, mas efetivamente não tiveram muito resultado, porque as empresas estavam todas quebradas, elas não tinham condição de emprestar dinheiro nenhum, porque elas já estavam com o caixa comprometido, não tinha como. E daí, também achei importante a gente falar do Campinas Innovation Week, que a gente vai estar falando um pouco mais na frente também, que foi a inserção do poder público municipal nesse ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, do qual a gente não fazia parte. A gente só tinha um conceito de ciência e tecnologia, mas a gente efetivamente não fazia parte disso. E o selo do SIM, que está aqui por último, que é o selo de inspeção municipal, que a gente lançou também durante a pandemia, para beneficiar as empresas que são produtoras, que trabalham com qualquer tipo de produto de origem animal, e elas não tinham esse selo para poder vender o produto. Então, esse programa foi um programa absolutamente incrível e emocionante até, da gente ver o quanto uma política pública faz diferença na vida de uma pessoa, porque foi transformador para diversas pequenas empresas. A primeira que recebeu o selo foi uma empresa produtora de queijo, de cabra daqui, e que tem sido, assim, eles são eternamente gratos, porque a gente viabilizou que eles efetivamente tivessem uma empresa que pudesse sair vendendo o produto deles. Isso serve também não só para o cara que produz linguiça, embutidos, mas também para aquele pequeno açougue que manipula a carne, que faz hambúrguer, que faz almôndega. Ele também precisa desse selo de inspeção municipal para poder efetivamente fazer esse trabalho. Nós fizemos a criação do selo, mas obviamente esse trabalho de concessão dessa permissão é feito pela Secretaria de Saúde através da inspeção da área de saúde e de inspeção municipal. Bom, no agronegócio, a gente então teve aí essa perspectiva de apresentar ao município a importância da agricultura local para a economia e para a sustentabilidade. Então a gente tem feito um trabalho que começou com o Conselho Rural, e essa demanda do selo de inspeção municipal é uma demanda que veio de dentro do próprio Conselho de Desenvolvimento Rural, dizendo, olha, isso é uma coisa importante que a cidade sempre pede, mas efetivamente nunca tinha acontecido, a gente conseguiu fazer. Também tem um papel de apresentar inovações tecnológicas que impulsionam a produção local, e daí a gente faz esse match com os institutos de pesquisa, que hoje a gente tem uma proximidade muito grande, para que eles tragam efetivamente que tipo de tecnologia a gente pode ceder, fazer com que o pequeno produtor, que é a grande maioria na cidade de Campinas, possa usar para beneficiar o negócio dele. Também promover a integração entre os produtores rurais, justamente isso que eu disse, pesquisadores, as entidades, investidores, fomentar parcerias e a criação de política pública voltada para a agricultura local. E daí a nossa perspectiva obviamente, é bastante diferente do trabalho daquele produtor que vende na Ceasa. A Ceasa tem gente de diversos municípios, a minoria é de Campinas. E agora nós trabalhamos com o produtor rural da cidade de Campinas. Bom, então a gente tem esse projeto de capacitação dos produtores rurais, de supervisão das estradas, dos caminhos rurais, também é uma demanda extremamente importante para eles escoarem o produto deles, até para acessar, O programa de acessibilidade do Rotas Rurais, que é um programa desenvolvido até para que eles possam ter CEP, possam receber as coisas na propriedade. O programa de acesso a financiamento rural, através do PRONAF e PRONAMP, e daí numa parceria com o Sindicato Rural de Campinas e também a Federação, que congregam os sindicatos rurais, a FAESP, o programa de agricultura familiar, programa de incentivo à tecnologia no campo,
o impacto plural, a colaboração internacional para o agronegócio e para o ESG, o projeto de polo vitivinícola de Campinas, considerando que a gente já tem 3 produtores vinícolas aqui na cidade, né, 2 já produzindo efetivamente, já com vinho, mas um bastante adiantado e ficam todos no distrito ali de Joaquim Egídio, e implantação do distrito agrotecnológico também, o DAT. Então, a gente tem tido esse olhar e trabalhando essas vertentes todas na área dos projetos e programas da área rural. E daí, por que a atuação nossa enquanto poder público municipal é importante como estratégica? Porque, olhando para a quádrupla hélice, a gente sempre fala de tríplice hélice que faz a inovação girar, né? E a quádrupla hélice, ela é muito presente na cidade de Campinas. Por quê? Porque a gente tinha tudo isso acontecendo, mas não tinha uma participação efetiva do governo. O governo municipal não participava desse ecossistema. Então, a gente tem na quádrupla hélice a academia, e colocando aqui também os institutos de pesquisa, né, a sociedade civil, as empresas participando dele também. Então, lá na academia, a produção científica, os talentos, a pesquisa, as empresas trazendo a geração de emprego, investimentos, tecnologia produzida ali, aplicada aqui. Na sociedade, esse impacto social com demandas absolutamente reais, e o governo ajudando a criar políticas públicas de incentivo e de regulação. Então, Campinas hoje possui um dos ecossistemas verdadeiramente mais robustos do Brasil, com 21 institutos de ciência, tecnologia e pesquisa, e essa sinergia que a gente tem hoje, ela posiciona Campinas como um hub estratégico de inovação e investimentos internacionais. E qual que é o nosso grande diferencial? É a quantidade de deep techs que a gente tem aqui. Então, a robustez daquilo que se produz. Então, não é um monte de startups que a gente tem aqui, mas o que a gente tem aqui é a produção científica mesmo, quer dizer, são inovações que vêm através de muita pesquisa, e tudo isso é fomentado pelas 2 universidades, pelas 18 instituições de ensino que a gente tem aqui, mas principalmente pelas 2 universidades, né, principalmente pela Unicamp. E nesse entorno da Unicamp é que se criou todo esse ecossistema, e não à toa, a grande maioria dos institutos de pesquisa estão nesse entorno também, nesse mesmo território. Daí, quais são as nossas prioridades que estão em andamento? Nós temos o Hub de Inovação do Pátio Ferroviário, que é um projeto que nós desenvolvemos em parceria com a arquitetura da PUC, num convênio que nós fizemos, a Secretaria fez com a PUC. O nosso convênio prevê parceria com a Faculdade de Economia, que nos cede dados econômicos mensalmente, né, do Observatório da PUC. E com esses dados, que são da região metropolitana, são extraídos dados somente da cidade de Campinas e também da área de comércio exterior. Acho que vai passar cada um dos itens depois? Não, né? Acho que vou falar isso daqui primeiro. Então, essas prioridades, por que elas são importantes? O Hub de Inovação, ele tem 43 mil metros diante dos quase 300 que você tem ali naquele pátio ferroviário todo, e obviamente tem um olhar para o trem que vai chegar lá. Então isso é uma pauta importante para nós, porque o fato da gente dizer que o trem vai chegar em 2029 chega um, 2031 chega outro, faz com que a gente também atraia investimentos para toda aquela área e a gente possa requalificar toda essa área. E a ideia de se colocar um hub de inovação em parte dessa área, e não à toa a gente foi fazer o Campinas Innovation Week justamente nesse território, para que a gente pudesse impulsionar isso e chamar a atenção dessa área. Falar assim, olha, isso aqui existe em Campinas, a gente tem que requalificar, e tem tudo a ver com a gente olhar para requalificar o centro da cidade.
porque a partir dali ele vai ser um indutor muito grande para essa requalificação. Aqui eu coloquei RIDS e o PIDS, por quê? Porque o RIDS é um projeto que começou dentro da Unicamp, né, o Hub, na verdade aqui o RIDS é Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, já aqui o PIDS a gente colocou Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. E por que é importante? O PIDS é a criação da lei de zoneamento que está na Câmara, né? Essa lei, que foi amplamente discutida, ela possibilita a implantação do RIDS. E o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, eles estão fazendo um trabalho de implantação do Distrito de Inovação de São Paulo, que fica no território da USP, né, englobando a própria USP, o IPT e aquele ecossistema que tem ali, e algumas empresas que estão se instalando também na Vila Leopoldina. Então, mais do que a USP, para o lado de cá também, da Marginal. E, verdadeiramente, a gente já tem nesse território, que a gente hoje denomina de RIDS, que estão contidos ali os principais atores do nosso ecossistema, a gente já tem praticamente o distrito. Então o Governo do Estado vai estar nos entregando ainda dentro desse ano um decreto estadual, colocando a gente dentro do sistema de parques tecnológicos do Estado de São Paulo, colocando a gente como um distrito de inovação de Campinas. Então a gente vai ter verdadeiramente um carimbo de distrito de inovação como a cidade de São Paulo hoje já tem, né? Numa outra perspectiva que vai além da criação do próprio Hub RIDS, que é esse projeto que começou dentro da Fazenda Argentina, que é da Unicamp. É um projeto que, para aqueles que não conhecem, vale a pena conhecer, que a gente participou efetivamente, um projeto patrocinado pelo BID. Um novo grupo que hoje se chama PIDA, né, mas dentro dessa mesma perspectiva de nome, é um nome que o prefeito não gosta muito, mas era para ficar mais ou menos na mesma perspectiva, que é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Aeroportuário, que então nós estamos definindo qual que é o território no entorno do sítio aeroportuário, para que a gente olhe para aquela área e veja ali uma área que é absolutamente propícia para se desenvolver como hub logístico, que já é um hub logístico. Tem um hub ali, você tem muita indústria, mas que seja cada vez mais um hub logístico pela própria localização, por estar ao lado do sítio aeroportuário. Mas a gente tem ainda algumas questões importantes da própria ANAC, que ainda não está resolvida, a questão do aeroporto. Então, mas independentemente do que vai ser o sítio aeroportuário, do tamanho dele, de quem vai ser o operador, a gente tem essa perspectiva de estar olhando para o território ali no entorno e ver e olhar para o zoneamento ali, se está adequado, se tem que ser aquilo mesmo, ou se rever de fato, fazer um plano estratégico da cidade. Então são 3 áreas que são muito importantes para nós, né? Essa área do RIDS é extremamente relevante para a cidade em termos de desenvolvimento, né? De tecnologia, de inovação. A área central, como o pátio ferroviário, e a área do aeroporto. São esse eixo dessas 3 áreas, olhando para o desenvolvimento econômico, para a tecnologia e inovação, eles são extremamente relevantes e esse tem sido o nosso olhar, né? Obviamente a gente também faz um estudo de zoneamento e incomodidade, porque a gente tem que fazer a adequação nossa para a nova lei, que na verdade a gente não está de acordo com a lei federal, nem está de acordo com aquilo que o governo do estado quer que a gente faça, porque a nossa lei é mais restritiva do que o que eles querem que se faça, né? Então a gente restringe aqui. Eu vou dar um exemplo de um KNAI que eles querem que a pessoa tenha a autorização automática e eles estão fazendo isso passando por cima da gente, né? A junta comercial faz isso. Bar com música ao vivo.
Então, bar com música ao vivo, para o governo federal e para o governo do estado, eles querem que o cara já tenha uma licença automática, sem passar para a gente analisar se pode ou não. Então você imagina um bar com música ao vivo, no meio do Cambuí, entendeu? Tocando embaixo de um prédio, é um negócio, e a gente segura isso, mas a gente segura enquanto isso, a junta comercial dá para o cara a autorização para ele abrir. E a gente, quando volta aqui, a gente vem e segura. Então é uma briga muito grande, porque a nossa visão e o nosso trabalho tem sido mais restrito, olhando para a cidade, porque verdadeiramente ninguém abre uma empresa no Brasil, nem no estado de São Paulo. A pessoa abre uma empresa numa cidade, né? Num endereço, numa rua com um número, que tem um zoneamento. Então, quem tem que cuidar disso é a cidade, mas eles, de alguma forma, por conta da Lei da Liberdade Econômica, desde 2019, quando ela foi criada, e também por conta do programa do governo do estado que chama Facilita SP, eles querem passar por cima de determinadas coisas que interferem no dia a dia da cidade. Então essa negociação é sempre bastante difícil, mas é normalmente feito, a nossa secretaria é uma secretaria meio, né, não somos nós que vamos lá lacrar nem autorizar, mas somos nós que fazemos esse trâmite, essa negociação toda. Bom, também prioridade em andamento, o diagnóstico da nossa área rural toda, em parceria com a FAESP, que é a Federação das Entidades Rurais, aqui, que engloba todos os sindicatos rurais do estado de São Paulo, políticas públicas de fomento para essa área, e o Campinas Innovation Week, que é extremamente relevante. Por quê? Porque ele posicionou a cidade de uma outra forma nacionalmente, a gente conseguiu chamar a atenção nacionalmente, tanto que não à toa, junto com o Campinas Innovation Week, no ano passado, a gente conseguiu receber o título na Câmara Federal de Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, e hoje mais gente fala como que Campinas é importante nisso, mas é porque a gente tem que mostrar, para isso você tem que trazer pessoas para falar daquilo que você tem. Não porque as pessoas daqui já conhecem, porque muita gente que mora na cidade de Campinas jamais imagina que a gente tem o Sirius, né, um acelerador de partículas de luz síncroton. Então ninguém imagina uma coisa dessa, mas a gente tem que falar disso, porque é uma grandiosidade, são coisas que a gente tem que falar. Bom, esse hub de inovação, como eu disse, no Pátio Ferroviário, esse projeto foi um projeto cedido pela PUC, e a gente que já está nesse convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi a Faculdade de Arquitetura que fez, e o reitor fez essa entrega para o prefeito. É um projeto arquitetônico, mas que de alguma forma passou pelo CONDEPAC em linhas gerais, né? Não, obviamente, não existe um projeto mais aprofundado, e a ideia é que é uma iniciativa que a gente traga empresas, e ali também tem um hub de restaurantes, enfim, que a gente traga uma outra dinâmica para aquele território. O trem Intercidades, como eu já disse, que vai chegar aqui, né, um em 2029, outro em